Bem, então, sou o Rodrigo, não é, aqui pelo Laboratório de Ensino de História da UF. É um prazer receber aí a todos que estão nos assistindo aí pela plataforma do Laboratório de Ensino de História no Facebook. Hoje nós temos aqui como convidadas, né, dentro do Lé Convida, as professoras Sônia Vanderlei, queridíssima parceira, não é, comunicadora, né, formada em jornalismo e em história, com mestrado e doutorado em história aqui pela Universidade Federal Fluminense. Atua, né, no CAP UERJ, né, no Colégio de Aplicação da UERJ, também professora associada da UERJ, no programa de pós-graduação em História, e também professora do mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História da UERJ, uma pessoa que vem realizando um trabalho super importante aí no campo do ensino de história, nas reflexões sobre a história. E do outro lado, né, no estado de Minas Gerais, a Miriam Hermeto, também queridíssima parceira aí nesse campo, né, da formação de professores, do ensino de história, da UFMG, né, formada e com suas pós-graduações também em história por lá. Trabalha com o ensino também do núcleo de história oral da UFMG e desenvolve bastante trabalhos aí na área dos estudos da ditadura militar, atualmente desenvolvendo pós-doutorado, né, na USP com o Marcos Napolitano. Então, a nossa proposta, não é, de iniciar esse ciclo de conversas pelo Laboratório de Ensino de História, chamado Lé Convida, com o apoio aí da Rede Brasileira de História Pública, para trazer reflexões da temática ensino de história e a história pública. Contamos hoje com uma colaboração muito importante, que é a da Júlia, não é? Nossa eterna monitora, né, do Laboratório de Ensino de História. Esse ano não está mais como monitora, mas sempre nos dá esse apoio aí. Agradecemos ela de antemão aí pela ajuda aí em organizar essa plataforma, tá bom? Então nós vamos, né, dar início a esse momento agora, passar um pouco então para os cumprimentos iniciais para Sônia, depois para Miriam, né, e aí a Sônia vai fazer essa mediação aqui, né, vai fazer essa articulação, na verdade, muito mais do que mediar, né, Sônia? Vai trazer contribuições super importantes aí para a gente pensar junto nessa tarde. Bem-vindo a todos. Bom, bem-vindo a todos e todas. Eu é que tenho que agradecer ao Laboratório de Ensino de História da UF, representado aqui pelo Rodrigo, a gentileza e também a Miriam, a gentileza de acreditar que eu vou ter condições de alinhavar as reflexões que vocês vão fazer. Fico agradecida pela confiança. Certamente é um tema que nos une, e muito mais do que necessário, sempre necessário, mas muito mais nos dias de hoje, né? Eu agradeço esse convite, espero que a gente possa tecer uma colcha de retalhos, mas retalhos que combinem entre si e caiba muito bem na cama chamada Ensino de História no Brasil. A gente pode... Eu posso passar a palavra, então, para Miriam? Ou você quer Rodrigo. Acho que o Rodrigo fala primeiro. Então. Está me ouvindo? Rodrigo, você está mudo. Você está mudo. Deixa eu só passar uma mensagem, dar uma olhadinha aqui antes, porque tem um pessoal mandando mensagem que não está conseguindo acessar a página do Lé. Deixa eu só conferir. Não, tá assim, acho que deu. Tá tudo certo, então o pessoal pode usar o chat aí para poder habilitar qualquer questão, né? Qualquer comentário aí no decorrer do processo. Acho que a Júlia já habilitou. Então, podemos dar continuidade, então. Desculpa interromper. Eu acho melhor que a gente desligue os nossos microfones enquanto fala, para evitar até a possibilidade de microfonia, alguma coisa, né? Como é que faz isso aqui no StreamYard? Isso eu não... Está embaixo. Lógico. Está embaixo. É a última coisa na sua tela. Está mute. Está vendo? Não. Bom, você... Não. E ela desconectou.
Acho que eu não devia ter falado para ela. Ela deve conectar da Vai entrar. Ó, entrou de volta. Miriam, deixa assim, Miriam. Bem, então eu vou iniciar então essa conversa, né, trazendo um mapeamento bem geral, bem amplo mesmo, porque acho que a proposta aqui é jogar o tema para a gente pensar, não é, e quase que como um termômetro mesmo de como que essas relações da história pública com o ensino de história têm sido percebidas. Então, eu pretendo falar aí em torno de 10, no máximo 15 minutinhos, e pedir para ficarem bem atentos com relação ao tempo aí, para não ultrapassar. Bem, o primeiro é o campo, não é, da história pública, que chega no Brasil de uma forma mais sistematizada agora a partir dos anos 2010. Não é? Então já era uma ideia e uma plataforma, não é, de pensar a história, não é, principalmente nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, mas que nos anos 2000, e acreditamos que a internet tem muito a ver com isso, né, por abrir um leque de novas relações com acesso à informação, com disponibilidade de arquivos múltiplos, e também com reflexões do próprio campo, né, da pesquisa histórica e da produção, né, de relatos e de narrativas sobre história. A história pública ela vai sendo repensada, não é, a partir, então, desse século XXI. E no Brasil a gente tem um histórico muito bem marcado, não é, com o início de um curso de introdução à história pública na USP, em 2011, e posteriormente, não é, o interesse que foi despertando, foi mobilizando muitas pessoas aí que foram se aproximando, foram se chegando mesmo próximos uns dos outros, e levou inclusive à criação, não é, da Rede Brasileira de História Pública, não é, que é uma rede descentralizada e sem a pretensão de trazer respostas, não é, do que é história pública. Então, esse é um dos primeiros desafios que a história pública encontrou e ainda possui, não é, aí pela frente, é a ideia de uma não definição fechada, rigorosa, né, nos moldes de um conceito muito de fronteiras muito rígidas. Né? Isso porque a ideia da história pública ela vem como uma perspectiva de trabalhos cooperativos, trabalhos colaborativos, diálogos inter, não é, áreas, trabalhos transdisciplinares e sempre, não é, dentro da perspectiva do conhecimento histórico, em uma produção, mas uma produção pensada também, não é, com muito cuidado, com muita atenção à demanda, não é, por essa produção histórica. Ou seja, para qual público se vai falar? Não é? Quer dizer, então, com essas balizas, não é, com essas preocupações, que não é uma preocupação inédita, não é, da história pública, a história, enquanto disciplina acadêmica, ela sempre teve essa preocupação de comunicar, não é, de chegar para além de onde ela está sendo produzida, mas a história pública ela tem isso como uma ênfase, não é, como algo muito articulador do seu trabalho. Então, ela tende a agregar, não é, de uma forma menos hierárquica, esses trabalhos colaborativos, e quando eu digo menos hierárquico, não significa abrir mão, não é, dos rigores de cada área. Não é? A gente pode, no decorrer da tarde, aí, pensar algumas parcerias que têm sido estabelecidas, mas, de forma alguma, significa abrir mão do rigor da pesquisa histórica. Não é? E no caso do Brasil, a boa parte das reflexões sobre história pública elas têm sido produzidas por historiadores, de dentro da academia, inclusive. Então, é um trabalho de problematizar a forma de pesquisa, a forma de escrita e a forma de divulgar a história. E essa problematização, ela parte do princípio também dos rigores da própria produção da ciência histórica.
E esse trabalho compartilhado, então, ele permite, não é, aí aberturas e diálogos bem promissores, não é? Nesse sentido, o que nós estamos percebendo, não é, com a Rede Brasileira de História Pública, que já realizou uma série de eventos, né, então são eventos internacionais, que esse ano aconteceria o 5º, né, simpósio de História Pública na cidade de Porto Alegre, mas por conta, né, do Covid-19 acabou sendo suspenso, né, adiado para o próximo ano. Tomara que seja possível realizar em 2021. Mas é uma perspectiva em que cada vez mais pessoas ligadas ao ensino básico também percebem as potencialidades e se aproximam, não é, dessas discussões. Não é? Então esse é um movimento bastante interessante e que inclusive nos motiva, não é, a colocar essa discussão dentro dos cursos de formação de professores, né, de história, e nas parcerias, né, de estágio com as escolas do ensino básico, nos projetos de residência pedagógica e nos PIBIDs, tem sido bem intensa, não é, essa procura, e também tem sido bem instigante esses diálogos que têm se estabelecidos. E eu, particularmente, sou muito entusiasta, não é, dessas relações do ensino de história com a perspectiva da história pública, compreendendo a história pública não só como uma forma de ampliar a divulgação, ou não apenas como um trabalho compartilhado, não é? Me parece que é mais produtivo a gente dar um olhar, não é, mais atencioso para o modo de fazer junto, né, do que acontece dentro da sala de aula, com a escola, com os projetos que dialogam a escola, a comunidade, a escola, a universidade, a comunidade, enfim, não é, de acordo com cada situação, de acordo com cada espaço, não é possível pensar as formas para elaborar pequenos projetos, ou mesmo projetos maiores, né, projetos com recursos, por exemplo, que não é, infelizmente, a realidade das nossas escolas, sobretudo nas escolas públicas, né? Mas isso não impede de desenvolvermos vários trabalhos aí, né, nessa interface com a perspectiva da história pública. Em síntese, né, eu acredito que a história pública, na sala de aula, ela tem um espaço por excelência, porque se nós consideramos as questões, ou as balizas, como nós temos chamado muito, né, da história pública, da divulgação, da variedade de suportes narrativos sobre história, música, filmes, audiovisuais, né, teatro, iconografia, quer dizer, fontes que já eram conhecidas da pesquisa histórica. Essa maneira, né, de produzir, né, e reconhecer a validade de produções de áreas diferentes para além da academia de história, né, a sala de aula, ela é o espaço onde esses conhecimentos, esses saberes prévios sobre história, eles chegam com uma profusão e com uma intensidade muito grande. Acho que um recurso que todo professor, não é, de ensino de história, quando vai começar um determinado conteúdo, é lançar aquela pergunta: quem já ouviu falar sobre isso? O que você conhece sobre isso? Alguém já ouviu falar? E geralmente vêm as informações, né? E essas informações, elas não vêm pela leitura de uma tese, elas vêm já diluídas num trabalho, né, de pulverização desse conhecimento por variados formatos. Né? O audiovisual sempre foi muito forte, mas temos outros tantos, né, que também favorece esse conhecimento prévio sobre história, né, com os estudantes aí do ensino básico, né, desde o Fundamental 1 até o ensino médio. E o trabalho do professor de história é qualificar, não é estimular essas reflexões, não é, dentro de uma perspectiva da criticidade, da problematização, de como que aquilo foi construído, quais interesses, né, aquela narrativa está sendo utilizada, né, quais são os problemas em relação a outras narrativas, a outras fontes. Ou seja, nós temos um potencial muito grande e, claro, que temos também todos os percalços, né, do ensino de história, e que hoje, né, nos dias
do século XXI com a internet, têm sido potencializados os seus riscos por conta da variedade de informações disponíveis. Isso não é por causa da história pública. Isso é um processo próprio da reconfiguração, da maneira de lidar com informações e acervos e disponibilizar esses dados para a população de modo geral. Mas, no caso da história pública, isso chega de uma forma muito intensa, porque parte-se do princípio de que precisamos ouvir o que está circulando. E, claro, ouvir o que está circulando não significa ser conivente com informações equivocadas sobre história, muito menos com fake history, ou negacionismos históricos. A historiografia ela é o marco e a referência do professor de história na sala de aula. Então, a aproximação ela tem chegado de uma forma bem intensa, com muitas dúvidas, mas também com trabalhos muito interessantes. Eu acho que vou terminando aqui essa minha fala para não alongar, talvez a Miriam até dá para desenvolver em cima alguns aspectos disso, mas como que os professores estão sentindo, e como que eles têm identificado seus trabalhos nessa chave da história pública. São desafios? É desafiador? Sim. Mas também tem um potencial? Sem dúvida nenhuma. Então, acho que é uma conversa muito rica, que a gente tem muito a crescer com ela. Tá? Eu acho que posso parar por aqui e a gente vai na conversa para não ficar... Eu vi que agora uns 5 minutos para completar 15. Eu tenho ainda 5 minutos? Tinha, agora você tem 3. Tá, não, vamos passar, vamos deixar para a Miriam, que a gente volta aqui. Miriam, por favor. Muito bem, agora eu descobri onde fica o microfone, no StreamYard, melhorou. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo agradecendo muito o convite do Lé, do Rodrigo, parceiro querido, e a Sônia, por ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente também. Eu vou fazer uma coisa que não é habitual para mim, mas porque eu fiquei responsável por apresentar 2 publicações que Rodrigo e eu organizamos recentemente sobre a temática ensino de história pública. E aí, com receio de deixar alguém de fora, de deixar algum dos autores ou das reflexões de fora, eu acabei organizando um texto para apresentar aqui. Vou fazer isso e espero fazê-lo de maneira menos mecânica do que com a leitura simples, tá bem? Bom, como o Rodrigo já tinha destacado, isso que a gente chamou de movimento da história pública no Brasil não pretende desvalorizar o trabalho acadêmico em favor de produções realizadas por não historiadores. A gente considera que isso seria inverter uma espécie de hierarquia relativa à autoridade do produtor do conhecimento histórico, centrada na universidade. É algo como o Durval Albuquerque diz, num trabalho dele, que é um clássico, inverter o sinal do estereótipo. E isso não permite a gente desconstruir o estereótipo, nem compreender a sua historicidade. E que estereótipo é esse do qual a gente está tratando? De uma história encastelada, produzida por e para professores acadêmicos ou intelectuais, com potencial de desvelar um mundo não acessível aos homens comuns. E o que significaria inverter o sinal, meramente? Seria reconhecer qualquer tipo de representação do passado, produzida de qualquer forma e com quaisquer objetivos, como uma narrativa histórica legítima. Bom, isso não é o que a história pública propõe por aqui. Ela procura ampliar, sim, por meio de diálogos e trocas entre fazeres distintos, as possibilidades para se produzir história para além da academia. Mas se, por um lado, é indesejável permanecer na chave, que muitas vezes atribui à historiografia o monopólio da história, por outro, não se trata de supervalorizar narrativas realizadas por agentes produtores de conhecimento histórico que não são formados no ofício. Tampouco trata-se de abrir mão de princípios teóricos, metodológicos e éticos na produção do conhecimento histórico, aceitando que ele é mera versão. Então, é nessa direção que a gente considera que é fundamental pensar o papel do professor e do ensino de história em relação com a história pública. Especialmente em tempos, nos tempos que vivemos hoje, em que a internet alterou substancialmente a forma de acesso à informação,
o professor adquiriu uma nova responsabilidade de contribuir para o aprendizado dos modos de usar esses meios digitais para fins educativos, que muitas vezes são considerados conhecimento eles mesmos, não exatamente pelos professores, mas socialmente. Essas informações muito volumosas, disponíveis com um clique, não podem ser confundidas com saber, com conhecimento produzido. Na aula de história, então, saberes históricos diferentes entram em contato. O saber acadêmico, o saber profissional do professor, os saberes prévios dos discentes, além desse saber histórico circulante, que muitas vezes a gente chama de cultura histórica, né, expressado numa pluralidade de narrativas e suportes. Então, diante desse cenário, a gente considera que uma parte muito importante das discussões sobre as interfaces entre o ensino de história e a história pública é como é que nós, professores de história, poderemos lidar com as inúmeras produções de narrativa sobre memória, passado e história de maneira crítica, sem deixar de cumprir a função da escola, em todos os segmentos, da educação básica ao ensino superior, pós-graduação, de lidar com os conhecimentos científicos socialmente construídos. Quer dizer, não abrir mão dessa função, né, da escola, da universidade. Ou seja, como é que a gente não deslegitima as construções oriundas de lugares sociais diferentes da academia, mas constrói com os estudantes a capacidade de perceber as especificidades de cada narrativa e a sua função na sociedade, os jogos de poder nos quais elas estão inseridas e que são parte dessa dinâmica da história. E também não permitindo, então, que a história se torne mera versão, como eu tinha falado há pouco, reconhecendo verdades históricas, ainda que transitórias, no processo de produção do conhecimento, produzidas pelo conhecimento historiográfico, e não permitindo que os negacionismos sejam naturalizados, como a gente está vendo hoje em dia acontecer. Foi buscando tratar dessas questões que o Rodrigo e eu acabamos construindo uma parceria que já leva 2 anos e meio, mais ou menos, né, Rodrigo? Estamos indo para o nosso 3º ano de parceria. Começou como uma parceria editorial, e aí eu aproveito para fazer um parênteses para te agradecer publicamente, porque a proposta foi sua no primeiro momento, né, e acho que tem sido um aprendizado enorme para mim, da gente construir um dossiê para a revista História Hoje, que é uma revista da AMPU voltada para a formação de professores, sobre a temática ensino de história, história pública, que foi publicado em dezembro de 2018, está online, disponível, e tem... São 9 artigos e uma entrevista, além de um texto nosso, que não é só uma resenha de tudo, mas um balanço, mais ou menos, do que estava sendo produzido até ali. E a partir desse dossiê, nós fomos convidados pela Letra e Voz, pela editora Letra e Voz, para organizar um volume, para uma coleção que trata de história pública, sob múltiplos olhares, intitulado História Pública e o Ensino de História, e é um volume que acabou de ir para o prelo, na verdade, né? A gente acabou de entregar para a editora. São 7 capítulos, quase todos eles em coautoria, o que mostra, na verdade, que a gente tem mesmo um trabalho colaborativo, muito... esse é o tom, tanto da história pública quanto do ensino de história, e 3 entrevistas. E aí, o que me coube aqui hoje foi apresentar esse conjunto de trabalhos, né? E assim, para que a gente pense nas diferentes perspectivas de como esses nossos colegas, a quem, aliás, nós agradecemos muito, né, Rodrigo, assim, têm sido diálogos muito frutíferos, como esses nossos colegas foram estabelecendo as conexões, as relações e os problemas entre história pública e ensino de história. Bom, as reflexões propostas nessas duas publicações, então, acabaram trazendo para a gente uma abordagem consideravelmente ampla com relação a essa área de interseção, ensino de história e história pública. São reflexões que não deixam de explicitar as tensões, tanto internas das duas áreas, né, do campo de ensino de história e do movimento de história pública, quanto entre eles. Eu começo tratando dessas tensões, por exemplo, com a entrevista que a historiadora Marieta de Moraes Ferreira nos deu para o dossiê, quando ela chamou atenção para os riscos, para o que ela chamou de riscos da história pública, alguns dos que eu mencionei aqui no início da minha fala hoje, essa coisa de a gente, de repente, pensar que tudo que se produz sobre história pode ser considerado narrativa histórica com a mesma legitimidade.
Além disso, ela tratou de experiências muito importantes que a gente pode pensar como ações do movimento brasileiro da história pública contemporâneo, especialmente no que tange a formação continuada de professores, com a iniciativa do mestrado profissional em ensino de história, que é o Prof. História, estruturado nacionalmente e atualmente presente em quase 40 universidades, em todas as regiões do país, e que tem uma das 3 linhas numa interface muito clara com a história pública: linguagens e narrativas históricas, produção e difusão. Essa experiência do Prof. História também foi abordada num capítulo do livro, que foi escrito pelo Bruno Fagundes e o Fábio Ram, respectivamente, coordenadores do Prof. História e do pioneiro mestrado em História Pública da Unespar, de Campo Mourão, da Universidade Estadual do Paraná. O texto deles dois nos dá pistas de como essa discussão tem sido experienciada pelos participantes, com a observação de que grande parte dos mestrandos são professores no ensino básico. Esse é um princípio, né, do Prof. História. Considerando o ensino como eixo e pautando-se pelos trabalhos em desenvolvimento, os autores buscam os pontos de encontro e as configurações dessa relação entre os 2 programas de pós-graduação, o Prof. História e o mestrado em História Pública. O mestrado em História Pública é muito recente, então ele ainda não tem trabalhos defendidos, eles estão buscando exatamente as interfaces nas proposições dos pesquisadores, não exatamente nas conclusões. No dossiê tem outros 3 artigos que investigam as fronteiras entre os processos de formação profissional e a história pública em diferentes perspectivas. O Ricardo Santiago, num texto com um título provocativo, Servir Bem para Servir Sempre, Técnica, Mercado e o Ensino de História Pública, se ocupa de reflexões sobre a formação de profissionais no ensino superior. Ele toma como fontes os programas de pós-graduação estadunidenses da década de 1970, especializados em História Pública, e reflete sobre as aproximações e distanciamentos entre as concepções e práticas de história pública nos Estados Unidos, de algumas décadas atrás, e no Brasil contemporâneo. Então, também dialoga com essa proposta do mestrado em História Pública da Unespar. Bom, num outro texto, o Everardo Paiva Andrade, a Juniele Rabelo de Almeida e a Mariana Misael Pinheiro da Silva se dedicam à análise dos processos de formação continuada de professores, compreendidos como sujeitos dos seus próprios saberes e práticas, como produtores da sua própria história. O texto deles é baseado num projeto de história oral, o acervo Trajetórias Docentes, composto por entrevistas públicas e memoriais de professores, e propõe que a aprendizagem narrativa seja um catalisador para a produção de uma história pública de professores. E tem um terceiro texto, do Marcelo Abreu e da Nara Rubia Cunha, que analisa como os estudantes de história de graduação, uma experiência específica na Universidade Federal de Ouro Preto, se relacionam com o que os autores definem como uma cultura de história a partir de narrativas curtas produzidas pelos estudantes em processos formativos durante a graduação. Numa direção mais ou menos semelhante, um capítulo do livro, que foi produzido pela Caroline Pachevich, revisita a bibliografia das áreas de ensino de história e de história pública, articulando-as com uma pesquisa. Ela apresenta parte de uma pesquisa, a pesquisa maior se chama O País e o Mundo em Poucas Palavras, cujas inferências são estimulantes para que a gente perceba como é que a história brasileira tem sido compreendida pelos estudantes da educação básica a partir de conceitos e narrativas que sobressaíram nos relatos, tais como escravismo, ditadura, corrupção e atores sociais. Tem um outro artigo do dossiê. Estou indo rápido ou está dando para... Não, tá chegando lá. 15 minutos. Já são 15? Daqui a pouco. Vou correr aqui um cadinho. O Ricardo Oriá trabalha também com a ideia de cultura histórica, mas numa outra perspectiva. Ele discute os usos políticos produzidos pelas atividades da Comissão Nacional do Centenário da República, que implicaram a consolidação do imaginário povoado por heróis da pátria. Ele discute isso a partir de dispositivos de memória previstos no ordenamento jurídico republicano. Então, são perspectivas diferentes da cultura histórica ou de uma cultura de história.
Uma outra temática presente, muito presente nos debates sobre ensino de história e sobre história pública, é a educação antirracista, que também está muito presente nas duas publicações em diferentes textos. Acho que para a gente hoje, especialmente nesse momento, né, com o movimento internacional Black Lives Matter, é fundamental para a gente pensar, inclusive, onde é que a gente errou em fazer o para casa no ensino de história, né? Então, é uma reflexão fundamental. Um texto do dossiê da Marta Abreu, da Hebe Matos e da Keila Grimberg narra trabalhos com a memória negra no estado de Rio de Janeiro, em projetos que contam com uma intensa participação da comunidade, a ideia de autoridade compartilhada. No dossiê também, um artigo do João Escostegui, trabalha com uma investigação do caráter presentista e revisionista de páginas autodeclaradas conservadoras no Facebook. Depois tem um outro artigo, um capítulo do livro, que é do Samuel Oliveira, do Roberto Borges e da Maria Barreto, escrito a 6 mãos. São professores do PPR, que é o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais, que analisa o próprio PPR e vê como é que essa temática tem sido estudada em diferentes perspectivas. Também nessa direção das questões étnico-raciais, mas aí tratando das populações indígenas, o livro traz uma entrevista, ou uma quase entrevista, como os autores chamam. Os autores são a Juliana de Oliveira Ventura, não é de Oliveira não, Juliana Ventura e o Pablo Camargo, que nos trazem uma quase entrevista com a cineasta indígena Sueli Machacali. Quase, a gente explica, porque ela foi interrompida pela epidemia do Covid-19, e aí eles fazem uma análise disso, de como é que tanto a produção dela é fundamental para a educação indígena, né, para a produção do material didático e para uma narrativa histórica dos povos Machacali por eles mesmos, quanto como essa produção foi interrompida nesse momento em função de uma outra ação dela, que é uma ação para a comunidade. Quase lá. 3 minutinhos mais, pode? Só para não deixar o torninho de fora. E aí, o que você acha, Rodrigo? Pode, Rodrigo, você deixa? Bom, um outro tema sensível, que é fundamental para a gente discutir, que teve muito presente nas publicações, é o revisionismo histórico de caráter ideológico da história recente brasileira, no que se refere à ditadura militar, à redemocratização e à ação da nossa tardia justiça de transição. No dossiê, ele aparece num artigo muito provocativo da Sônia Menezes, o título já diz o quão provocativo é, uma história ensinada para Homer Simpson, negacionismos e os usos abusivos do passado em tempos de pós-verdade, e num texto, num artigo da Marta Rovai, que se chama Ensino de História e História Pública, os testemunhos da Comissão Nacional da Verdade em Sala de Aula, que faz exatamente uma proposição de que esses testemunhos, que são amplamente divulgados, sejam utilizados como instrumentos didáticos. No livro, esse tema dos revisionismos é abordado por um capítulo da Caroline Bauer e da Anita Carneiro, que são professoras, a Caroline do ensino superior e a Anita da educação básica, que é um diálogo que a gente pretende cada vez mais adensar para fazer essa reflexão sobre história pública e ensino de história. Elas tratam de um projeto que considera a cidade de Porto Alegre como um lugar onde se identificam e localizam acontecimentos relativos ao período da última ditadura. E aí elas constroem, elas narram como é que foram construídas essas cartografias de pesquisa desse passado, que materializam, né, que na verdade investigam a materialização desse passado nos locais da cidade. Além disso, as outras entrevistas do livro, com o André Centroni, que é um educador argentino que trabalha no Espaço Memória, ex-ESMA, e com o professor Marcos Napolitano da USP, também tratam muito diretamente do tema, embora em perspectivas muito diferentes, um tratando dos revisionismos no Brasil e da importância que a atuação da gente tem nesse momento, e outro tratando de como é que na Argentina essa atuação ao longo dos anos acabou conduzindo a abordagem da memória em outra direção.
No dossiê há também uma reflexão sobre o papel do historiador, que foi feita pelo Fernando Nicolazzi, que questiona a centralidade da leitura como forma de recepção da história e propõe o reposicionamento e ampliação do papel de historiadores e historiadoras no espaço público, que é algo que atualmente nós estamos vendo muito presente. E graças a Deus, né? Ou graças à nossa decisão de fazê-lo, ainda que tardiamente. E dois outros temas que são muito comuns nessa discussão sobre história pública e ensino de história, e que tangenciam vários desses textos, estão presentes em 3 textos como objeto mesmo no livro. Um, que é a história digital, numa parceria da Anita Lucchesi e do Pedro Silveira. Eles discutem o encontro entre a história pública e a história digital, sem perder as especificidades de um e de outro, mas tecendo nuances para essa parceria, né? Então, um texto que eu acho que tem várias possibilidades para que a gente pense em metodologias de trabalho na sala de aula. E a circularidade do conhecimento histórico, a partir do uso de diferentes linguagens, está presente no texto do Francisco Santiago Júnior, que é Cinema, Ensino de História, Genocídio, X-Men e História Pública em Sala de Aula, que apresenta um projeto desenvolvido na Federal de Natal, do Rio Grande do Norte, numa graduação em História, com essa abordagem do X-Men, e numa coautoria da Juniele Rabelo e do Luiz Otávio Correia, ela professora do ensino superior e ele da educação básica, como eu disse, numa aposta que é essa que a gente pretende adensar cada vez mais, um texto que se chama Rádio e Ensino de História, Práticas de História Pública com Audiografias Coletivas. É uma análise de uma experiência realizada com uma turma de 9º ano, onde temas da história contemporânea foram estudados por meio de um projeto no qual os grupos trabalharam com a audiografia, que é uma produção radiofônica. Então, feito esse panoramão, a gente queria convidar, na verdade, agradecer aos autores todos e as reflexões que apareceram e que, na verdade, abrem portas para a gente pensar em tantas outras coisas, e convidar todo mundo, porque o que a gente espera é que essa mesa seja a abertura de um ciclo, que é um ciclo mesmo, né, de debates realizado quinzenalmente aqui, na página do Lé, se chama Lé Convida, né, então é um braço do Lé Convida, Ciclo Ensino de História e História Pública. Nós fizemos uma consulta inicial aos colegas, né, aos autores dessas 2 publicações, e já tivemos uma ampla adesão, né, Rodrigo? Então, imaginamos que a cada 15 dias, efetivamente, a gente consiga realizar novas mesas, e a gente faz o convite para que, além da leitura em papel, como diria o Fernando Nicolazzi, vocês venham participar da conversa com os historiadores aqui, nesse que é um espaço público de ampla difusão, né? É isso, desculpem, passei do tempo, mas não deixei ninguém de fora. Valeu, porque esse panorama, acho que reflete e sintetiza, exemplifica e, ao mesmo tempo, sintetiza o que o Rodrigo apresentou, que é um pouco a nossa angústia, que nos dizemos historiadores, ou fazendo história pública, de definir o que é. Eu acho que, como Santiago sempre diz, é mais fácil a gente dizer o que não é. O que é, a gente está construindo no fazer. Isso. Mas eu acho que isso é o que é interessante, importante, e está demonstrado nesse apanhado rápido, mais eficiente que você fez dos trabalhos apresentados para o dossiê que você e Rodrigo estão organizando. Eu acho que ele mostra essencialmente, eu já aproveito para começar a tentar alinhavar essa discussão aqui levada, mostra essencialmente o que nós, como historiadores, professores de história, podemos fazer como historiadores públicos. Uhum. E mais do que isso, acho que uma questão importante colocada aí, como professores de história, seja lá em que nível for, mas também como formadores de professores, que todos nós aqui somos, 3 somos. Eu tenho isso muito claro, muito marcado na minha cabeça, porque é quase como
eu não gosto da palavra, mas aqui cabe, quase como uma missão minha. Eu nunca abandonei o ensino básico, formando professores na UERJ. Então, alguns me chamam de louca, porque eu trabalho com o ensino fundamental e médio, com a formação de professores na graduação, trabalhando com as turmas de licenciatura na UERJ, e com a pós-graduação em uma linha, no acadêmico, uma linha de ensino de História e no mestrado profissional de ensino de História. E por que isso? Porque, para mim, faz todo sentido para o objeto de reflexão que é o ensino de História, que é o seu papel social. E quando me chega a reflexão, e aí, concordando com o Rodrigo, no Brasil, lá em 2010, eu não fui àquele curso, mas lendo o que se produziu, o que se refletiu a partir daquele curso, e depois participando do nascimento da Sociedade Brasileira, né, de História Pública, eu falo assim, bom, eu fui uma daquelas que o Rodrigo também sempre fala, mas eu faço isso, eu faço História Pública, né? Na realidade, surgiu para mim assim exatamente, mas a partir daí surgiu muito claro assim, como é que eu posso colocar o meu fazer como formadora de professoras, e essencialmente, como professora de História da escola básica, como produtora de um conhecimento com a sua especificidade, que é o saber histórico escolar, o conhecimento histórico escolar, como é que eu e esse saber fazer, como é que a gente se encaixa no que eu estou entendendo que é o fazer História Pública. E aí eu não vou entrar na discussão de um campo chamado História Pública, mas eu acho que aqui é o fazer História Pública. É o historiador e uma ação que tem tudo a ver com o resgate da função social do conhecimento histórico no mundo, né? Por isso eu gosto tanto da perspectiva de pensar a didática da história, porque foi ela que me fez entender melhor o meu lugar como formadora de professores e professora de história, essencialmente, dentro da história pública. E, ao mesmo tempo, me ajudou a tangenciar elementos para entender o que eu estou chamando de história pública. E eu acho que você, Miriam, colocou uma questão que eu acho que é fundamental, e que surgiu muito como estereótipo no momento, lá em 2010, 2011, nessa década, a gente surgiu muito como um sentido pejorativo de quando a gente falava história pública. Logo a partir da primeira, eu lembro muito da primeira frase, que quando a gente falava, não, eu estou preocupando aqui em pensar a história pública, a primeira frase assim, mas a história é pública. Qual é a história que não é pública? Tanto que a gente sentiu necessidade, no grupo, de começar a discutir o que estamos chamando de público, né? E essa discussão não é uma caixinha que a gente abriu, efetivamente é uma necessidade diante do esgarçamento muito claro posto entre público e privado, que historiadores, né, teóricos da história já discutiam, mas que não relacionavam a essa discussão. Esse esgarçamento está muito posto. E para os historiadores, ou pelo menos para algum deles, o outro aí está dizendo que eu tenho fôlego. Eu já estou achando que não tenho mais tanto assim, não, mas continuo na caminhada. Talvez os quilômetros não cheguem tanto mais, mas eu continuo. Mas voltando, esse esgarçamento é uma parte é uma reflexão, acho que é fundamental para a gente compreender, até porque historiadores de formação começaram a abraçar essa reflexão de que nós estamos fazendo ou buscando o que a gente está chamando de história pública, e se apropriando de leituras e práticas que vinham dos países anglo-saxão, mas também trabalhando as especificidades do que era fazer isso ou do que era pensar isso no Brasil, nas mais diferentes formas. Mas o que eu acho que é mais importante, e aí eu acho que essa questão aparece muito claramente na miríade que você apresentou de propostas para o dossiê, né? E uma questão me tocou assim tremendamente, né? Foi falado por você e pelo Rodrigo.
a quantidade e a diversidade de suportes com que essas reflexões pensam a produção e a reflexão de história, e, ao mesmo tempo, a relação entre esses suportes e narrativas diferenciadas, que são narrativas históricas, porque têm um significado de orientar indivíduos ou grupos no tempo, de forjar identidades, utilizando temporalidade como elemento essencial para essa orientação. Portanto, são narrativas históricas. Agora, se elas são narrativas históricas capazes de produzir aquilo que o Rodrigo chamou de indivíduos críticos, eu diria, e eu acho que é fundamental pensar nisso, eu até escrevi para não esquecer, porque eu acho que é fundamental, indivíduos que são capazes de serem emancipados pelo conhecimento. Essa diferenciação entre narrativas históricas e narrativa histórica que eu acho que a gente tem que marcar aqui. E aí entra o nosso papel como professores de história. Professores de história não apenas na escola básica, mas professores de história nos cursos de graduação, sejam eles de licenciatura ou de bacharelado. De novo, e aí quando você coloca, Miriam, muito bem, ainda bem estamos vendo historiadores falando, né, se colocando, ou a Marieta fala muito a Ângela, de intelectuais públicos, né? Falando como intelectuais públicos, naquele sentido, né? Que é muito mais do que divulgar o conhecimento, mas produzir um conhecimento que reflete, no momento mesmo da sua produção, essa demanda que vem, vou chamar assim, de um mundo real para além dos muros da academia. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas o mundo real está dentro da academia. Mas eu acho que a gente está entendendo o que eu estou dizendo, né? Para além daqueles iniciados na historiografia. Agora, olhar esse mundo caleidoscópico de narrativas históricas é complicado para o historiador. E eu acho que é só assim que a gente pode olhar, como historiadores, a partir do nosso conhecimento. Então, esse conhecimento historiográfico, vamos chamar assim, para mim, ele é um conjunto de ferramentas, é um ferramental fundamental para dar esse sentido que eu quero de legitimidade que vocês falaram, né? Então, como é que eu posso formar historiadores, né, no bacharelado, professores, né, ou formar indivíduos que tenham o conhecimento histórico como um elemento essencial, ou que tenham uma consciência histórica capaz de dar conta de que eu não formo o meu eu sem compreender que formar a minha identidade, embora eu não goste disso no singular, para isso é fundamental que eu entenda que existe uma miríade de outras de identidades diferentes, sem as quais eu não consigo formar a mim mesmo, né? E que lidar com isso no tempo é um elemento fundamental para eu compreender criticamente isso. Para eu considerar que eu estou trabalhando com seres, como eu disse, emancipados por esse conhecimento, porque é esse conhecimento que eu estou falando. Ao mesmo tempo, e eu acho que para fazer isso, e principalmente sendo professores, a gente tem que exatamente compreender essas linguagens, eu chamo de essas narrativas diferenciadas que surgem para a sala de aula e que, de alguma maneira, elas são legitimadas pela capacidade que elas têm de produzir sentido para o tempo nessas pessoas. Mas, muitas vezes, elas produzem um sentido ahistórico, de senso comum, no sentido que eu não gosto muito de definir de maneira única, assim, filosoficamente negativa o senso comum, não, porque eu acho que o conhecimento surge do senso comum, mas ele ganha uma complexidade que é a nossa função como historiador trabalhar, fazer, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente pode fazer isso exatamente falando o que vocês aí tão bem colocaram e que esse conjunto de dossiê que você sintetizou aqui demonstra
a preocupação dessas pessoas de estarem olhando a mídia, né? Essa capacidade que as narrativas midiáticas que produzem sentido para o tempo têm, porque trabalham com o espetáculo, trabalham com uma estética que atrai, que produz sentido, mas que como é que se diz? Elas idealizam passados, apresentam um presente fixo, né? E como é que a gente pode... eu não estou dizendo desmistificar isso, mas dar elementos ao nosso aluno lá na escola básica para compreender isso. Eu acho que o Prof. História tem sido, pelo menos para mim, muito importante para refletir e pensar propostas para isso, como historiadora pública, né? Pensando a minha perspectiva, ou minha denominação de historiadora pública pelo meu fazer, pelo meu agir, mais do que parte de um campo específico, eu penso que eu me enquadro como historiadora pública, ou como uma professora de história, né, que pensa essa história pública a partir do meu fazer, do meu agir. E aí, como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso dar esses elementos? Eu acho que é no diálogo com o conhecimento histórico, dito científico, que é com a minha formação como historiadora. E aí a gente rompe com aqueles estereótipos pejorativos que existiam, que eu coloquei lá no início, que apresentado de que, mas toda história é pública. O que faz o historiador público? Quando é que não foi pública? Eu acho que a gente, durante muito tempo, a gente esqueceu da função social do fazer história. A gente delegou, por exemplo, o ensino a outros. A gente não considerava o ensino como um objeto, né, de pesquisa do fazer do historiador. A gente hierarquizava, aliás, ainda se faz muito isso na academia, inclusive, né? A gente não pode esquecer isso. Então, como fazer isso? Como desconstruir isso? Agindo, na prática. O Prof. História tem feito muito isso. Ver professores trazendo as suas práticas, as suas angústias para a academia, para dialogar com os outros professores, né? A partir da teoria da história, a partir da historiografia, e entendendo quanto eu posso dar à academia e o quanto ela me deu em troca também, ou está me dando em troca, para complexificar a minha prática, tem sido, para mim, a melhor coisa que eu tenho feito nos últimos anos. Eu também vou respeitar o tempo, acho que essas questões estão postas para a gente, fico contente de ver que elas se refletem tão bem nesse dossiê que vocês fizeram, pela leitura que você apresentou aqui, e creio que a gente já abriu muitas questões para quem está assistindo poder levantar dúvidas. Ou questões, ou problematizações, prefiro. Sônia, muito bom te ouvir, né? Sempre bom, né, ouvir essas colocações assim e chamar o Prof. História, né, para esse movimento, né? Meio que vou na mesma linha. Eu acho que uma das formas de conseguir pensar melhor, não é? Ou conseguir estabelecer pontos em comum, que criam um chão em comum da história pública com o ensino de história, venha da sala de aula, no ensino básico, fundamentalmente. Acho que é importantíssimo esse diálogo que o Prof. História abriu no país inteiro, né? E acredito que é uma bandeira, inclusive, que precisa muita atenção nesses tempos, né, em que políticas, né, de cortes, né, em programas de pesquisa e de formação de professores está em curso. E de negar a ciência, né, como um elemento construtor de uma realidade. Sônia, especialmente as ciências humanas e humanidades. Aí eu queria fazer um comentário. Além do Prof. História, eu acho que nós devemos pensar em programas como o PIBID e o Residência Pedagógica, que também fazem essa ligação muito direta, né, entre a formação de professores no ensino superior e a educação básica, e é algo que nós estamos discutindo, né, Rodrigo? Esses programas ainda não foram objeto
de estudo específico nessa interseção História Pública e Ensino de História, algo que a gente pretende ainda botar fogo para que alguém faça ou a gente fazer. Porque eu já estou pensando em fazer isso como um elemento para um pós-doutorado. Eba, muito bom. História. Muito bom. Pois é, nós trabalhamos com residência, né? Então, a gente tem pensado em escrever um pouco sobre o residência, mas acho que é algo que merece uma reflexão com muito cuidado. E aí, eu lembro que a edição do residência, a gente teve receio, né, do PIBID do residência não continuarem esse ano, continuaram. Mas história, geografia, filosofia, sociologia, arte passaram a ser consideradas áreas gerais. Deixaram de ser áreas prioritárias, então houve essa divisão entre áreas prioritárias que podem ter núcleos sozinhas e as áreas gerais que só puderam ter núcleos interdisciplinares. Aquela luta da gente no PIBID inicial para garantir esse espaço foi diluída nessa nova proposta. Assim, o que levou muitas universitárias, muitos grupos ou muitas equipes a não aceitarem mais participar do PIBID de História na UERJ, exatamente abandonou, não aceitou fazer parte do PIBID por conta disso. Pois é, a gente aqui na UFMG aceitou e está encarando isso como um desafio de fazer, por exemplo, um núcleo interdisciplinar História e Geografia, exatamente para tentar entender como é que essa relação vai acontecer agora nas modificações nas escolas, inclusive com toda a política que já vem de uns anos, né? Isso aí. Nem é atual, exatamente, né? Mas já vem de uns anos de esvaziamento desses conteúdos na educação básica. Então, nós precisamos... A gente não tem aí um caminho encerrado, pelo contrário. Isso, com certeza. Eu concordo. Eu concordo. Né? Rodrigo, essas perguntas você quer que eu levante algumas perguntas que já foram colocadas aqui? Eu acho que a Júlia foi... A Júlia foi juntando, porque eu não tenho acesso à página do Facebook. Tem um pessoal lá no Facebook escrevendo e tem usando também direto a plataforma. Aí você fica à vontade. Eu vi que tem umas perguntas bem bacanas aqui. Vi uma do Felipe, assim, que eu posso falar alguma coisa a respeito. Eu vou tentar, porque eu não tenho acesso lá na página, então eu estou pegando aqui da administração, porque eu acho que a Júlia está fazendo uma síntese das questões, não? Bom, vamos lá. O Felipe Patrizzi, a pergunta dele é: como vocês entendem as potencialidades dos enredos das escolas de samba, a exemplo da Mangueira, de 2019, como interface da história pública no carnaval, na luta antirracista? E como esses enredos podem atravessar o ensino de história? Vocês querem que eu faça um bloco ou responde essa e depois eu passo para outra? Tem uma outra aqui que também se subdivide em várias. O que vocês acham? Eu falo a outra, vocês veem, tá? O Léo Lacerda diz o seguinte: sobre a formação da consciência histórica, podemos considerar o revisionismo conservador como vetor de construção da consciência histórica? Seria uma consciência histórica distorcida? Estou pensando muito sobre essas questões para pensar a prática e reflexão da história pública em interface no ensino de história. Quando será lançado o livro mencionado pela professora Miriam? Está aí, meus queridos. Vocês querem responder? Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre essa aqui. Eu posso falar um pouquinho aqui do Felipe, do Carnaval, porque foi, inclusive, um tema que eu toquei muito próximo e que, de certo modo, me colocou na história pública, né? Eu estava fazendo meu doutorado na UFMG, na Faculdade de Educação, sobre o uso do cinema, né, para a percepção de um sentido histórico, né? Então, procurei sair um pouco, não ficar exclusivo no uso do filme como recurso didático e pensar o que ele mobilizava. Então, comecei a trabalhar com a ideia da circularidade de conhecimentos e narrativas diferenciadas. Coincidiu que foi justamente o momento em que essas discussões da história pública começaram a ser sistematizadas, e eu havia escolhido 2 filmes para ser o meu parâmetro dessa reflexão, que são 2 filmes que tratam sobre o século XVIII em Minas Gerais, com a questão da escravidão, né? Um é a Chica da Silva, do Cacá Diegues, um grande sucesso do cinema nacional, e o outro, bem menos conhecido, que é o Chico Rei, do Walter Lima Júnior.
E foi muito feliz essa escolha, porque esses dois filmes eles seguiram tradições muito parecidas no decorrer do tratamento desses personagens. Com um detalhe importante, Chico da Silva ela é uma personagem histórica, né, documentada, referenciada, enquanto Chico Rei é uma lenda. Né? Mas é uma lenda de forte inserção na cultura popular, sobretudo na cultura negra mineira. E esses dois filmes, esses dois personagens começaram a ser tratados ainda no final do século XIX por literatos, entrando em algumas menções em jornais. Depois foram apropriados pela música erudita, que começava a dialogar com temas populares, do Francisco Mignone, na década de 30, muito incentivado pelo Mário de Andrade, ali para trabalhar temas populares. Então, os dois foram temas de óperas, né, foram encenados em casas de ópera. Depois viraram temas, né, foram abordados no Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, então foram para poesia. Viraram temas também de uma coleção que foi escrita por um médico em Minas Gerais, chamado Agripa Vasconcelos, que foi contratado pela editora Itatiaia para fazer uma série de 6 volumes sobre personagens da cultura mineira. E aí, 2 deles eram Chico Rei e um Chica da Silva, que ganhou inclusive o nome de Chica Quem Manda. Então fui mapeando isso até que caí no Carnaval do Salgueiro de 63 e 64. Quando o Salgueiro, que é uma escola, eu não sou carioca, então essa relação com a escola de samba, para mim, ela não é tão umbilical, né? Mas eu fiquei encantado com a escola do Salgueiro, porque ela se forma, né, a partir de uma confluência de outros grupos, de outras escolas, mas desde sempre, no final dos anos 50, ela trouxe temas sobre a história, a memória e a resistência negra como protagonismo dos seus sambas enredos. E o samba enredo da Chica da Silva foi um espetáculo à parte naquele carnaval. Inclusive, boa parte da estrutura do carnaval de escola de samba hoje tem elementos que foram, né, introduzidos pelo Salgueiro. E no ano seguinte, a Salgueiro trouxe o Chico Rei. Os 2 carnavais foram meio que organizados pelo Pamplona, né, que traz esses temas populares para a história, para o carnaval. E campeã com a Chica da Silva, vice-campeã com o Chico Rei. Depois virou cinema, né? O Cacá Diegues, em 76, e em 85 com o Walter Lima Jr. Bem, por que eu estou fazendo esse histórico desses 2 personagens? Que é um pouco para mostrar como foi um processo de construção de narrativas que vão sendo reapropriadas, vão sendo ressignificadas. Eu acho que esse é um ponto importante dentro da história pública. São suportes diferentes, com propósitos diferentes. Quando se faz uma ópera, o compositor está pensando em outros elementos do que quando uma poesia é feita, do que quando um cinema é feito. E todos esses objetivos não é a sala de aula. Isso é fundamental. Não é? Esses trabalhos têm um propósito e partem de um espaço muito importante. Agora, com relação ao carnaval, eu fiquei encantado, porque são 2 temas importantes da cultura mineira, mas que ganharam uma abrangência nacional, quando vem para um carnaval no Rio de Janeiro e tem uma cobertura de imprensa, ainda escrita no início dos anos 60 prioritariamente, mas que ganha dimensão nacional. Não é? E foi um momento que também tinha um contexto em 63, 60, que era um contexto também que tem que ser levado em consideração. Né? Sim, um contexto, inclusive, da história política, com uma tentativa do CPC da UNE, né, com a UNE Volante, de levar cultura para interiorizar os aspectos da produção de cultura. Então, tudo isso está muito imbricado. E o carnaval, sem dúvida nenhuma, ele tem uma força, porque ele é plástico. Não é? Ele é um enredo carnavalizado, ele é plástico, ele é estético, ele tem um elemento da música que fica marcado. Então, nós sabemos de sambas que ficam na nossa memória. Como? Ele é catártico também. Catártico, né? Então, ele tem isso. Então, eu acho que a escola de samba atravessa muito a perspectiva para disseminar temas sobre história. Inclusive, a Liga das Escolas de Samba, ela passou a enfatizar que os enredos dialogassem com temas da história. E Rodrigo, é uma coisa interessante a gente pensar também que
cada vez mais você tem historiadores que estão dialogando com a formação desses enredos nas escolas. É muito legal a gente ver como vem crescendo isso, porque antes você tinha, como Pamplona, artistas que se utilizavam de uma historiografia para poder fazer, né, criar essa narrativa diferenciada, que é um pouco o que a gente pretende agora, a partir de mais ferramentas ligadas à história. Mas hoje nós já temos historiadores que fazem isso. Né? Na UF, a gente tem alguns formados da UF que são membros, né, que organizam na Viradouro, na Cubango. Eu tenho alunos na UERJ, no Salgueiro, na Vila Isabel, historiadores formados em história, professores, mas que têm essa relação com a escola de samba, seja pela relação que já tinham antes e que agora se utilizam da formação de historiadores para fazer isso. E esse olhar é legal, também vale um estudo desse olhar desses historiadores que estão seguindo esses caminhos. Eu acho, inclusive, que é uma outra possibilidade de pensar a história pública. A atuação do historiador em diferentes espaços da sociedade, com diferentes possibilidades, inclusive, de suporte, de construção de narrativas. Concordo, né? Miriam, concordo. São as séries de TV, são os podcasts, a gente tem aí a gente pensa sempre muito no patrimônio, né, que é uma área, não sei, acho que já é um corolário, né, pensar a atuação do patrimônio, né? E, em alguma medida, há um desmerecimento da atuação do historiador na produção da cultura pop, dos meios, né, de produtos comerciais, quando, na verdade, eu acho que é uma possibilidade não só legítima, como desejável. É uma outra forma de diálogo com a sociedade, né, e de refinamento, diria eu, da utilização desses recursos midiáticos que a gente, né, na verdade, está posto desde os anos 70, quando os comunistas foram para o Rede Globo, né? Então, a gente agora está discutindo isso cá no meio da história, né? Como é que essa atuação profissional dos historiadores é legítima ou não é legítima, e a meu ver né, legítima a atuação dos historiadores em diferentes campos de produção de narrativas históricas. Miriam, e como isso é muito... Oi, desculpe. Não pode falar. Como isso é muito recente também. Eu lembro na UF, quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, trabalhando com a TV, né? Eu lembro que no mestrado eu tive, inclusive, dificuldade de conseguir orientação, porque eu não vou dizer o nome do santo, me desculpe, mas eu cheguei a me dizer assim, você está fazendo sociologia, comunicação, você não está fazendo história, com a proposta do projeto. No doutorado, isso já foi menor, mas, de alguma maneira, isso ainda existia, né? De pensar a produção daquela narrativa que eu dizia histórica, e porque produzia verdades e sistematizava isso. Eu trabalhava... Não necessariamente, não é gráfica, mas é histórica. É histórica. Está ali, está produzindo sentido, e até se chama exatamente a construção do silêncio. Porque a narrativa sobre o estar na rua, eu trabalho, como é que ela constrói o significado de greve, usando os telejornais de caráter nacional, em meados do final dos 70 e dos anos 80, quando renasce o chamado, né, sindicalismo brasileiro. E exatamente construía-se um silêncio, porque ser um bom cidadão era ficar em casa que era pacífico, era seguro. E o jornalismo da Rede Globo, que era quem tinha os jornais de caráter nacional à época, dá para você toda a informação isenta sobre o que está acontecendo. Então, não vá para a rua. Por isso eu chamo de a construção do silêncio. Então, o historiador usar as suas ferramentas para estar trabalhando isso era uma coisa que... Não, isso é comunicação. Mas como eu era jornalista e estava com um pé lá e um pé cá também, eu acho que eu me senti mais à vontade para aceitar a alcunha de eclética e trilhar esse caminho. Para abrir campo, né? E eu fico pensando, por exemplo, Sônia, e acho que dialogam tanto também com o que propõe a Léo Lacerda, Delfino,
pergunta dela, e sem abandonar a pergunta anterior, como é que essas narrativas históricas vão se entranhando na cultura histórica? Como é que elas vão construindo verdades, não necessariamente para o que a gente chama de senso comum, mas para partilhas mesmo, representações de partilha de um passado, de uma memória social, sabe assim? Eu me lembro quando eu trabalhei com turmas de sexta série, né, que seria hoje o 7º ano, na época em que a Globo exibia o Quinto dos Infernos. Então, eu estava trabalhando com o período joanino e a Globo também, né? Eu dava aula em Divinópolis, eu moro em Belo Horizonte, dava aula em Divinópolis, chegava de madrugada e tinha que estar na sala de aula às 7h pouco da manhã. Mas, nesse meio de caminho, eu tinha que saber o que tinha acontecido na minissérie. Porque às 7h30 da manhã, os meus alunos iam discutir comigo a partir da minissérie da Globo. Eles iam trazer as representações de Dom Pedro, de Carlota Joaquina, a partir da Rede Globo. Então, assim, dizer que o que a Globo faz não é uma narrativa histórica? Não. Não é historiografia. Não é sabe, assim, então, eu tinha que discutir com eles, e eu realmente acho que isso é um dos debates mais fundamentais dessa relação do professor na sala de aula, né, como historiador público, né, de problematizar, de levantar questões sobre essas narrativas históricas e as suas interfaces com a pesquisa. Isso aí. Né, assim, como é que a gente... A Léo pergunta assim, é um vetor para a produção da consciência histórica? Eu acho que, sem dúvida. Eu vou deixar você discutir a consciência histórica, Sônia, que você é muito mais habilitada para isso que eu. Mas eu nem sei se a gente pode dizer, e aí eu não sei mesmo, eu te pergunto, queria entender isso, se é uma consciência histórica distorcida. Como consciência histórica, eu não sei. Como cultura histórica, não é. Na perspectiva da historiografia, da pesquisa histórica, disso que a gente chama de verdades transitórias da produção do conhecimento histórico, sim, é distorcido. Mas como cultura histórica, não. Né? Então, é só eu colocar um elemento nessa... Vai botar fogo na fogueira, vai. Ainda dentro da perspectiva do Felipe, que ele cita o enredo da Mangueira, desse ano que passou, que foi emblemático, não é? E que vem na sequência do enredo do Tuiuti, que também, né, foi muito, muito impactante. E nós temos outros tantos enredos na história do carnaval que têm uma questão socialmente viva, não é, como sua grande marca, e que provocaram um forte impacto. É interessante o samba da Mangueira, e eu acho que a gente começa a lenha na fogueira aí, né, da consciência, distorcida ou não, que o samba enredo da Mangueira, ele veio na sequência, ou não sei se a ordem eu posso estar invertendo, se ele veio antes da Vila Isabel, que fez uma exaltação à princesa Isabel como redentora do fim da abolição, né, do fim da escravidão, ou se, eu não sei quem que veio primeiro, tá? Eu sei que é muito polos, né, muito diferenciados, né? Então, uma perspectiva bem antirracista, bem crítica, e uma outra que endossa já uma tradição de narrativa histórica. E aí eu queria dar só 2 exemplos de que esse samba da Mangueira foi trabalhado por 2 grupos que eu acompanhei e que acompanho, né, meio proximamente. Um fez um trabalho com o samba da Mangueira com uma ação do Residência Pedagógica numa escola, e foram com uma expectativa super alta, porque foi um momento de vários relatos de professores usando o samba na sala de aula e tendo bons resultados, mas foi um banho de água fria, não é? A turma disse que não recebeu bem, a turma fez muitas críticas. Eu acho que isso é bem interessante, da dinâmica de que não existe uma receita didática, não é? Cada sala, cada desenvolvimento vai acontecer de uma forma. E, ao mesmo tempo, uma orientanda minha do Prof. História relatou que esse ano levou esse samba de novo para a sala de aula, antes do isolamento físico, e que o final da aula dela foi um dos momentos mais prazerosos da longa carreira dela como professora, né, de estudante. Eu nunca tive uma aula tão boa quanto essa, né, impressionante. Então, acho que é o mesmo samba, a mesma temática, né, quer dizer, que mobilizou os mesmos
elementos ali, como que isso acontece? Aí talvez é a ideia, né? Primeiro, aí talvez a gente relacione a questão da consciência histórica. É isso. E eu talvez pensaria assim, existe alguma consciência que não seja distorcida? Essa questão, eu não gosto de qualificar a consciência histórica. Como, talvez seja coisa da questão do historiador também. Respondendo aí ao Léo, eu acho que esse revisionismo conservador ele não é um vetor de construção de uma consciência histórica. Ele é um reflexo de uma determinada consciência histórica que predomina num momento, que é um elemento fundamental dentro de um momento, de uma determinada cultura histórica, num momento histórico. Eu acho que consciência histórica, por que eu acho que ela não deve ser adjetivada? Porque ela está posta para qualquer ser humano. A partir do momento que o bicho-homem se orienta no tempo, ele tem consciência histórica. Essa consciência que usa a temporalidade para criar o eu e o outro é consciência histórica. Orienta, e o homem, de maneira quase inata, ele precisa disso, ele cria essa identidade relacionando temporalidades para criar identidades, para criar o eu e os outros. Então, para mim, tem consciência histórica. Para mim, eu estou aqui me utilizando de uma determinada perspectiva da teoria da história para dizer isso. Não sou eu que estou, quem dera, estou dizendo isso ou tirando de uma caixinha, da minha cachola. Aliás, está na minha cachola, mas porque outros já colocaram aqui. Então, eu não diria que ela é distorcida, retorcida não. Ela pode até estar retorcida, sim, mas ela não é distorcida, porque ela representa um determinado momento histórico e a conjunção dessas narrativas ou dessas maneiras de ver o mundo, dessas formas de se pôr no mundo, que estão no embate, que se tornam hegemônicas. Determinada maneira se torna hegemônica e ela passa a representar, muitas vezes, por ferramentas as diversas, quase que a única, quando, na realidade, não existe uma cultura histórica. Existe um embate de consciências históricas forjando determinada cultura histórica. Então, eu acho que o revisionismo conservador ele é um exemplo de um determinado momento em que, nesse embate, essa perspectiva conservadora de pensar a relação com o passado, presente e futuro está posta, que é o nosso momento, que é o nosso tempo. Ele é extremamente conservador. Numa sociedade como a nossa, que já tem um fio conservador de produção de identidade, por mais que seja escamoteado, a sociedade brasileira ela é altamente conservadora na sua estrutura, ela é floreada aqui e ali, o patriarcalismo é sempre floreado, o racismo é sempre floreado, mas acho que... E não adianta a gente dizer assim, não, isso está se desfazendo entre os intelectuais. Se a gente for levar isso para outras esferas, essa desconstrução é muita luta de determinados grupos para desconstruir isso em determinadas esferas. Então, os intelectuais têm que partir como é que a gente pode dar elementos para esses grupos que estão brigando e se colocar como parte disso. Aí a gente assume a perspectiva de um historiador público. Agora, tem outros que estão assumindo, estão buscando hegemonia de outra maneira. Por isso que eu acho, aí já juntando as coisas que eu não consigo separar, a minha militância enquanto cidadã e essa perspectiva minha de historiadora, quando eu uso a teoria da história, o Riesen diz que essa é a função social da história, eu diria que é a função política do fazer e ser um historiador, professor de história. Por isso que eu discordo muito dos meus colegas quando dizem assim, caramba, como é que esse mundo está tão conservador, onde foi que erramos? Porque, falei assim, gente, como é que eles estão assanhados? Como é que essa direita está assanhada? Falei, gente, a gente não pode... Olha o que eles estão usando. Eu falei, gente, olha só,
Se você for parar para pensar um pouquinho lá no século XX, né, pensando, meus alunos, eu uso muito isso, pensando a origem desse fascismo lá na década de 20, dentro de um contexto europeu, você parar para pensar, até as raízes desse erro histórico de que o fascismo e o nazismo é de esquerda, por conta do nacional-socialismo alemão, fala assim, olha só, por que esse nome, né? Efetivamente, no momento que se criava a estrutura de massas, quem melhor politicamente, melhor soube, a princípio, se utilizar disso foram os partidos de esquerda. Pensar essa participação massiva na ordem política partidária foram os partidos de esquerda que pensaram isso primeiro. Essas estratégias foram apropriadas por outros pensamentos, formas de pensar político, pela direita. O nacional-socialismo alemão nada mais é do que isso. Vamos nos apropriar dessa estratégia de arregimentação de forças que está dando certo com os partidos de esquerda. Na realidade, agora, a gente está reclamando, eu falo assim, não adianta reclamar que os elementos conservadores de direita ou de extrema-direita estão sabendo muito bem usar a internet, o Facebook, o YouTube. Gente, não adianta a gente reclamar disso. Resta saber o que nós estamos fazendo nos mesmos meios, que têm esse acesso. O que estamos fazendo? Discutindo o acesso deles, a forma deles na academia, de novo, apenas? Ou nos utilizando também desses mesmos instrumentos para travar um embate com eles também de consciências históricas? Então, Léo, eu acho que, na realidade, só para não me alongar mais, vendo a consciência histórica como uma conjunção cognitiva, afetiva, que organiza a maneira como o homem se coloca no tempo e espaço, eu não adjetivaria, concordo com a Miriam, eu não adjetivaria essa consciência histórica, mas eu tentaria, como historiador, entender como esse embate está se dando e que elementos estão garantindo essa eu não gosto da palavra, mas esse tipo de consciência histórica tão excludente, que exclui o outro, ao ponto de preferir o genocídio do outro para que eu exista, que é o fascismo. Né? Eu entendo assim, dessa maneira, e eu gosto, por isso é tão complicado trabalhar com esse conceito de consciência histórica, ele é tão amplo e vago, que eu prefiro trabalhar com o conceito, assim, considerar que o conceito de cultura histórica, porque eu considero a cultura histórica uma dimensão dessa consciência histórica. E aí eu acho que ela é uma ferramenta mais prática, embora eu não descarte a eficiência, a possibilidade de trabalhar com o conceito de consciência histórica, muito pelo contrário, cada vez mais eu acho... aí, onde foi que erramos? Se eu soubesse, gente, eu salvava, pelo menos o Brasil dava para salvar, né? Não dava, não? Se eu soubesse. Mas eu acho que a gente não pode adjetivar, não. Concordo. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente está respondendo as perguntas que foram feitas. Acho que a gente pode, portanto, partir para o fechamento, abrir a palavra para a Miriam e para o Rodrigo, para também fazerem as suas sínteses sobre isso, e já me colocando e agradecendo mais uma vez, esperando ter estado a contento esse papo, dialogando com vocês e alinhavando as questões aqui apresentadas, e agradecendo a todos que participaram. Vamos lá, Miriam, por favor. Eu vou falar do Rodrigo, porque ele encerra em nome do Lé, né? Isso, exatamente. Pensei a mesma coisa. Não é? Sônia, eu te agradeço muito, acho que, imagina, sempre um prazer te ouvir, grande. E o que eu gostaria de dizer, assim, nessa síntese, que não sintetiza exatamente, é que eu acho que existem tantas e tantas possibilidades para que a gente pense nessa área de interseção entre ensino de história e história pública, que o que eu espero, efetivamente, é que a gente consiga
fomentar debate. E a gente, não é a gente aqui, não, é o movimento da história pública e o campo de pesquisa em ensino de história, né, assim, que como sujeitos produtores de conhecimento, como professores, como formadores de professores e como cidadãos, que a gente seja capaz de fomentar esse debate. Eu cada vez mais me alinho a essa perspectiva de que, especialmente nesse contexto em que a gente está, mas não apenas nele, eu acho que a gente chegou nesse ponto de ver a exclusão ou os projetos de sociedade excludentes tão confortáveis para se apresentar, exatamente porque a gente se omitiu de estar presente nos espaços públicos e de maneira mais frequente. Então, cada vez mais eu coaduno com essa proposta e com essa perspectiva de que a gente alimente o debate, de que a gente não feche a possibilidade de diálogo e que a gente traga as reflexões que vem fazendo na universidade, na escola de educação básica, nos meios de produção de conhecimento histórico, para o conhecimento de diferentes públicos e em diferentes suportes e mídias, né? Não tratando tudo da mesma forma, de maneira nenhuma, mas exatamente tomando cuidado de compreender e de socializar quais são as especificidades e as diferenças desses lugares sociais de produção de narrativas históricas e quais são as possibilidades que a gente tem de revisitar as experiências humanas no tempo a partir delas. Eu acho que isso é o compromisso ético central que a gente tem como historiador, como professor e como cidadão hoje, né? Assim, aí nesse sentido eu vou muito na direção do que eu disse aqui no meu resumo inicial. São propostas muito claras dos textos que a gente encontra na entrevista do Marcos Napolitano e no texto do Fernando Nicolazzi. O caso do Fernando é muito de pensar o historiador mesmo, assim, como um sujeito que sai dessa torre, né? Então, eu acho que eu queria sintetizar dessa forma, e reforçando o convite para o que o Rodrigo vai apresentar agora, que é essa ideia do ciclo Lé Convida, Ensino de História e História Pública, que a gente espera que continue. Então, que esse nosso encontro seja o primeiro de muitos e que se espraie para outros lugares também, né? Diga, Sônia. Que dê frutos. Que dê frutos, exatamente. Frutos que, volto a dizer, frutos que não dependam de nenhum de nós três. Isso. Frutos que aconteçam e que brotem em vários lugares de diferentes formas. Essa aqui é a intenção da gente, né? Agradeço demais, Rodrigo, ao Lé, pela oportunidade de estar aqui hoje, que aí é com você. Eu que agradeço, né, aí a parceria com Miriam, com Sônia, né, parceiras da Rede Brasileira de História Pública desde sempre, né, e de outros espaços também. Eu quero fazer esse fechamento aqui, agradecer em nome de toda a equipe do Laboratório de Ensino de História, né, que participa diretamente com os cursos aqui da formação dos professores de História, mas também quantidade enorme de professores parceiros que têm movimentado dentro do laboratório, né, recebendo os estagiários, recebendo o pessoal do PIBID, da residência pedagógica, sempre muito ativa essa discussão, é sempre muito bom. E só para fechar, teve uma pergunta aqui que eu vi agora, só para não deixar meio que sem resposta, foi da queridíssima Marta Rovai, sobre essas relações na sala de aula, né? E eu acho que passa muito por esses pontos, né, que a Miriam e a Sônia tocaram, e de certo modo também em relação à escola de samba. Não é somente a história pública, ela é muito importante, o papel da difusão da história para a história pública. Não tenhamos dúvida disso, é muito importante. Só que não é somente a difusão, né? Eu acho que o que nós temos tensionado bastante, sobretudo no campo do ensino, é o processo de produção, de elaboração, de construção de uma forma de pensar a história, né? Uma forma de pensar um raciocínio da produção historiográfica, pensando lá com Michel Certeau, né? Como que se dá uma operação historiográfica para o ensino,
né? Então, como que o estudante percebe que as narrativas que ele ouve de uma novela, do enredo da escola de samba, de um Brasil Paralelo, não é? De um canal do Leandro Carnal, não é? Dando exemplos aleatórios, mas que frequentemente tratam do mesmo tema. Muitos youtubers, edutubers, que nós temos, que chegam nas salas de aula de maneira muito frequente. Quer dizer, então, como lidar com isso? Quer dizer, a gente tem que colocar isso e ver, ouvir com o estudante. Né? Não adianta fechar a porta, essa narrativa está contra a historiografia. Não, vamos chamar essas narrativas e o nosso trabalho na sala de aula é problematizá-las, né, junto com o estudante, para que ele desenvolva, acho que aquilo que a Sônia colocou, um ensino emancipador. Né? Ele tem que perceber e construir esses elementos para perceber como é que aquilo tem sido produzido. E perceber, inclusive, as armadilhas dessas narrativas, muitas vezes. Né? Então, acho que relação de poder estabelecido. Sim, por isso não é só difusão. Né? Tem um processo aí, tem reconhecer os interesses de cada grupo, de cada suporte narrativo, vamos dizer assim. Pois bem, acho que não dá para a gente avançar muito, já estamos com 1h30 de conversa aqui, muito, adorei mesmo, assim. Acho que não, agradeço muito. Diga, Sônia. Eu agradeço. Foi muito bom, Pá. Acho que essas parcerias são fundamentais e acho que a história pública se faz assim mesmo, nesse diálogo. Né? Então, vendo aqui vários colegas, vários parceiros, aqui, o Bruno lá da Unesp, o Bruno Fagundes, a Pamela, a Juniele, Coraçãozinho, né? O Felipe, quer dizer, muita gente bacana aqui que nos acompanhou, tivemos mais de 60 pessoas acompanhando aqui nessa live, e fica o convite, né? Então, estamos propondo aqui pelo LEI, com a parceria com a FMG, via Miriam, inaugurar um ciclo de debate sobre história pública, em que nós vamos trazer um tema e procurar articular alguns desses autores, né, dos trabalhos que a Miriam indicou no início, né, da fala dela, mas também aberta a outros convidados que possam aí participar. Vamos tentar organizar uma agenda, conciliar aí as datas, os horários, né, porque apesar de estarmos em home office, parece que isso triplicou a quantidade de trabalho de todo mundo, então temos ainda que assentar e encontrar um ponto de equilíbrio. Mas fica aí o meu grande abraço para todos vocês, meu sincero agradecimento pela participação, pela colaboração, por todo mundo que nos acompanhou até agora. Né? Rodrigo, posso só falar uma coisa que eu acho que é importante, até para a gente ter uma noção? A gente estava pensando em fazer o ciclo no final de tarde, exatamente pensando na dificuldade que nós vamos ter daqui a pouco, quando as universidades todas voltarem a trabalhar nos seus horários regulares. Então, a gente pensou que talvez, em vez de fazer à tarde, nesse horário, a gente deva implantar o ciclo no entreturno, no entreturnos vespertino e noturno. 17 horas, mais ou menos, assim. 17h30 e tal. Então, para todo mundo ficar atento a isso também, que assim, nós vamos fazer a divulgação, mas se puderem também dar esse retorno depois para a gente, né, de horário e tal, acho que é legal. Para que... O que é melhor para a maioria, né? Não vai dar para atender a todos, infelizmente, né? Claro. Mas pelo menos tem uma dimensão. Isso. Então seria isso, agradecer muito mesmo e sigamos firmes e fortes, atentos, sem temer a morte, né? Mas vigilantes. Ultimamente a gente tem que temer a morte, principalmente, né? E cuidem-se. Então tá bom, gente. Tchau. Grande abraço. Júlia, muito obrigado por toda a força aí nesse por favor, processo. Júlia. Júlia, valeu demais. Nossa Senhora. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.